Viva o segundo encontro de quadros! Vamos pedir a prestimosa atenção dos amados irmãos na leitura deste importante documento, que é o comunicado final. Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no Mundo dos Toquistas, relembrada em 25 de julho de 1949 por Sua Santidade Profeta Simão Gonçalves Toco. Direção Pastoral Juvenil Central. Segundo Encontro de Quadros, comunicado final. 1. Sob a presidência de Sua Reverendíssima o Bispo Auxiliar Almirante Braz Pacheco, em representação de Sua Santidade Pai Mayamona, a Direção Pastoral Juvenil Central da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no Mundo realizou, nos dias 10 e 11 de outubro de 0025, o segundo encontro de quadros da Juventude Toquista, sob o tema central 50 anos de independência, juventude qualificada, pilar da integridade, inovação e desenvolvimento sustentável da Igreja e da nação angolana. O encontro teve lugar no anfiteatro do Instituto Superior Politécnico Toquista ISPT, em Luanda, ocasião que reuniu uma presença expressiva de delegados e convidados, destacando-se entre eles a corte de bispos, membros do corpo dos 24 anciãos e do episcopado, bem como representantes de diferentes órgãos da Igreja e da sociedade civil, com destaque para Sua Excelência Dr. Edson Ulisses de Carvalho Alves Barreto, diretor do Gabinete de Quadros do Presidente da República, cuja presença honrou sobremaneira o evento. 3. Todo o protocolo observado. Sua Reverendíssima Bispo Auxiliar Almirante Braz Pacheco, em representação de Sua Santidade Pai Mayamona, conduziu o momento de reflexão baseado no livro do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, passagem bíblica que sustentou o tema Jovem, renova a tua mente. Na sua mensagem, Sua Reverendíssima destacou a grandeza e o propósito do segundo encontro, sublinhando que a juventude deve buscar a transformação interior pela renovação da mente, tendo, por isso, exortado os jovens a não se deixarem corromper pelos padrões do mundo, mas a viverem segundo a santa vontade de Deus. Igreja, aleluia. 4. Seguiu-se o discurso de abertura proferido por Sua Excelência Dr. Edson Ulisses de Carvalho Alves Barreto, diretor do Gabinete de Quadros do Presidente da República, que, durante a sua intervenção, destacou o valor estratégico do segundo encontro de quadros no contexto dos 50 anos da independência nacional, sublinhando que Angola vive um momento decisivo para consolidar a formação social e intelectual dos jovens, referindo-se ao recente discurso de Sua Excelência o Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, durante a conferência sobre o capital humano realizado em agosto de 2025. Sublinhou ainda que a juventude toquista não é apenas herdeira de um legado espiritual e patriótico, mas constitui uma comunidade ativa de um ciclo de desenvolvimento onde se cruzam desafios e oportunidades. Continuando, o encontro de quadros reafirma a convicção de que investir na juventude é investir no futuro,
A formação espiritual e técnica, aliada à fé e à ética cristã, continuará a ser o caminho seguro para o fortalecimento da Igreja e da sociedade, tendo por fim declarado o evento oficialmente aberto. 5. O segundo encontro de quadros desenvolveu-se em formato de conferência inaugural e painéis temáticos que abordaram questões candentes relacionadas com o papel da juventude no desenvolvimento sustentável da Igreja e da nação. 6. A conferência inaugural proferida pelo professor Dr. Marcelino Pintinho, docente universitário e investigador das Universidades Nova de Lisboa e de Évora, Cisnova, centrou-se no tema Juventude empreendedora e inovadora, caminhos para a autossustentabilidade e o desenvolvimento da Igreja e da nação. O orador destacou que a juventude é a força vital da Igreja e do país, devendo assumir um papel ativo na criação de soluções sustentáveis e na promoção de iniciativas empreendedoras. Sublinhou que a criação de emprego não depende apenas das políticas públicas, mas das iniciativas próprias dos jovens que devem assumir o empreendedorismo econômico e social como instrumento de autossustentabilidade e evangelização. Apelou a juventude toquista a cultivar a humildade de Jesus, a força de Sansão e a sabedoria de Salomão como pilares do caráter e da liderança cristã, bem como a investir em áreas produtivas como a agronomia e pecuária, sem descurar a formação técnica e científica. Enfatizou ainda o papel essencial da Igreja na definição de uma nova visão para a juventude, promovendo inovação ética e responsabilidade social. O orador recomendou, por fim, a criação da revista do segundo encontro de quadros da juventude toquista, destinada a registrar e difundir o pensamento, as experiências e as propostas emanadas deste encontro. Igreja, aleluia! Amém. 7º, o painel sobre o papel da Igreja na formação de quadros contou com as intervenções do reverendo Antônio Nzinga e do nacionalista e historiador Dr. Cornélio Calei e do antropólogo Dr. Filipe Vidal, que apelaram a uma reflexão crítica e profunda sobre o percurso histórico do país e o contributo da Igreja na formação integral do ser humano. Os debates sustentaram a ideia de que o verdadeiro desenvolvimento não se mede apenas pelo progresso material, mas pela reconstrução da consciência espiritual e cultural do povo angolano. Este entendimento reafirma o papel da Igreja na edificação de um ser humano completo, cujos valores espirituais e morais sustentam o progresso social e nacional. Foi sublinhado que a Angola deve redescobrir a sua própria essência, valorizando a identidade, a história e a diversidade cultural como pilares de uma educação transformadora. O país precisa de formar quadros que não dominam apenas a técnica, mas que compreendam a sua missão espiritual e humana. Em outras palavras, formar muitos, que quer dizer pessoas íntegras, conscientes do seu valor e da sua ligação ao Criador. Enfatizou-se que a independência não é um ponto de chegada, mas um processo contínuo de emancipação mental, espiritual e econômica. A persistente dependência de modelos e produtos externos revela a necessidade urgente de transformar a matéria-prima em riqueza nacional e o conhecimento em ação concreta e produtiva.
concluiu-se que o papel da Igreja, e em particular do toquismo, é o de reconduzir o ser humano à sua essência, promovendo a paz e o amor como experiência de vida partilhada e assumindo a educação como caminho seguro para a liberdade, a dignidade e a autodeterminação dos povos. 8. O painel sobre educação inclusiva, mérito e justiça social, orientado pelos professores Dr. Isaac Paz, Dr. Félix João e sua reverendíssima Bispo Auxiliar Garcia Luiei, abordou com profundidade as fragilidades do sistema educativo angolano e a necessidade urgente de promover uma educação humanizada, inclusiva e baseada no mérito. Durante o debate foi destacado que o atual modelo de ensino privilegia a escolarização formal em detrimento da verdadeira formação integral do ser humano, perpetuando práticas herdadas de um sistema colonial que ainda condiciona mentalidades e estruturas. Sublinhou-se que ninguém é inútil e que a inclusão deve respeitar a pessoa na sua essência, reconhecendo o valor e o potencial de cada indivíduo. A educação inclusiva não se limita a integrar alunos com necessidades especiais, mas garantir igualdade de oportunidades, respeito pela diferença e a valorização da dignidade humana como princípios centrais do ensino. Os participantes alertaram que a meritocracia está enfraquecida pela ausência de critérios justos na gestão das instituições e pela tendência de privilegiar relações pessoais em detrimento da competência. Defenderam, por isso, a necessidade urgente de colocar o homem certo no lugar certo, restaurando a confiança nas instituições e reafirmando o valor do trabalho honesto e bem feito. O painel concluiu apelando à recuperação do espírito de Ubuntu, princípio que recorda que eu sou porque nós somos igreja, aleluia. E a criação de grupos de sábios capazes de repensar o paradigma educativo atual e propor soluções que sirvam verdadeiramente o povo angolano. 9 ou 9. O subtema Formação Profissional, Desafios da Empregabilidade do Capital Humano, orientado pelo Dr. Adelino Fernando Francisco, diretor do Centro Integrado de Emprego e Formação Profissional do município de Talatona, em representação do Dr. Manuel Bang, diretor do Instituto Nacional de Emprego e Formação Profissional, INEFOP, destacou a formação profissional como pilar essencial para o desenvolvimento do capital humano e para o fortalecimento da economia nacional. Foi sublinhado que o capital humano constitui o recurso mais valioso de qualquer sociedade e que a formação contínua deve acompanhar a evolução tecnológica e as novas exigências do mercado de trabalho. O orador apresentou as políticas públicas e os programas implementados pelo governo de Angola através do INEFOP, nomeadamente o programa JOB, Jovens e Oportunidades de Bons Empregos, financiado pelo Fundo Nacional do Emprego, FUNEA, que visa apoiar a inserção de jovens no mercado de trabalho e incentivar o empreendedorismo. Foram igualmente destacados os programas CLEI, Contratos Locais de Emprego e Inserção, e PICAR, Projeto de Inserção de Catadores de Resíduos, como exemplos práticos de estímulo ao autoemprego e à criação de cooperativas juvenis, permitindo a muitos jovens desenvolverem atividades econômicas sustentáveis e socialmente relevantes. O plenário, após amplo debate, concluiu que os principais desafios da empregabilidade residem na necessidade
de alinhar as competências adquiridas nas formações com as reais exigências do mercado de trabalho, reduzir as desigualdades de acesso à formação de qualidade e reforçar a articulação entre o Estado, as empresas, a Igreja e a sociedade civil. Reafirmou-se igualmente que a juventude deve assumir um papel ativo na procura de conhecimento, não apenas acadêmico, mas o profissional para a criação de oportunidades, consolidando-se como força transformadora do desenvolvimento humano e social do país. Desde o subtema Plano de Formação Acadêmico e Técnico Profissional da Juventude, orientado pelo pastor Janísio Salomão, economista e docente universitário, reafirmou a importância da formação como base do desenvolvimento integral do homem. Durante o debate foi destacado que o maior desafio da juventude angolana reside no desfazamento entre a formação recebida e as exigências reais do mercado de trabalho. O orador defendeu que a formação deve ir além do diploma e traduzir-se em competências práticas, ética profissional, inovação e espírito de trabalho, de modo a formar cidadãos completos e preparados para os desafios contemporâneos. O plano supracitado propõe ações concretas, como a criação de programas de bolsas de estudo, cursos técnicos e profissionais, formação de formadores, programas de tutoria, parcerias com instituições públicas e privadas, bem como o estabelecimento de um sistema de acompanhamento e avaliação contínua dos jovens em formação. Estas iniciativas visam fortalecer a qualidade e a relevância da formação oferecida no seio da juventude tocoísta. Os delegados, após a apresentação e análise, concluíram que a formação da juventude deve ser encarada como missão e responsabilidade social da Igreja, chamando cada jovem tocoísta a assumir um compromisso ativo com a sua própria qualificação e com o progresso não apenas da Igreja, mas também do país. Foi igualmente reafirmado que investir na formação e investir no futuro e na consolidação do papel transformador da juventude cristã e da sociedade. 11º, o painel sobre a juventude cristã e ética na liderança contou com as intervenções dos doutores Osvaldo Mboco, especialista em relações internacionais e docente universitário, Catarina Chipombela Chichi Pacheco, magistrada judicial no Tribunal da Comarca do Dande, e Rafaela Guiar, sociólogo, que abordou os desafios e compromissos da juventude cristã na prevenção da corrupção em Angola, destacando, que a corrupção é um mal estrutural e responsável por graves desequilíbrios sociais e até pela perda de vidas humanas, devido ao impacto negativo que exerce sobre setores como a saúde, a educação e a justiça. Sublinhou-se que o homem é simultaneamente o principal promotor e a primeira vítima da corrupção, sendo imperioso um processo profundo de renovação moral e ética. Os oradores defenderam que o combate à corrupção deve começar nas famílias, escolas e igrejas, com a promoção de valores como a honestidade, a verdade e o serviço ao próximo. Foi recordado que a Bíblia constitui o principal instrumento de formação ética e que a observância dos 10 mandamentos é o fundamento de uma sociedade justa e equilibrada. Igreja, aleluia! Amém. Aleluia! Amém. Foi igualmente enfatizada a importância da denúncia responsável e do cumprimento rigoroso dos regulamentos e códigos de ética em todas as instituições públicas e privadas. Sublinhou-se que, muitas vezes, o corrupto ativo é o próprio cidadão comum e que a mudança começa na consciência individual e na responsabilidade pessoal de cada membro da sociedade. O plenário, após reflexão e debate,
reconheceu que os jovens têm um papel determinante na promoção de uma cultura de integridade e transparência. Apelou-se à juventude para que continue a formar-se, a trabalhar e aproveitar o seu potencial, pois será ela quem assumirá os destinos da nação. Cada jovem é chamado a inspirar-se em Cristo como modelo de liderança e de caráter, cultivando a fé, a sabedoria e a coragem para transformar Angola num país justo e digno. Concluiu-se assim que a juventude cristã deve ser protagonista de uma cultura de transparência, de ética e justiça, comprometida com o legado de uma Angola íntegra, solidária e temente a Deus, reafirmando o compromisso da Igreja na formação moral e espiritual para as novas gerações. 12º painel sobre inovação e transformação digital, conduzido pelos reverendos pastor Matias Borges, diretor nacional das Telecomunicações e Tecnologias de Informação do Ministério das Tecnologias de Informação e Comunicação Social, pastor Daniel Vunza, diretor adjunto da Direção Central de Telecomunicações e Tecnologias de Informação da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no Mundo, e o engenheiro Estevão Zinga, especialista em novas tecnologias, que abordou as temáticas, desafios e o papel da juventude na modernização administrativa, eclesiástica e pública e impacto da inteligência artificial no presente e futuro da juventude angolana. Destacou que a revolução tecnológica em curso representa uma oportunidade histórica para a juventude assumir o protagonismo na modernização da Igreja e da nação. O plenário reconheceu que a inteligência artificial é uma força transformadora que está a redefinir os modelos de produção, gestão e relacionamento humano. Sublinhou-se que, embora a tecnologia possa substituir determinadas funções, ela cria novas oportunidades, exigindo dos jovens requalificação contínua, literacia digital e o desenvolvimento de competências híbridas que conciliem técnica, ética e espiritualidade. Os debates enfatizaram que a modernização administrativa, tanto eclesiástica como pública, deve ser acompanhada por uma renovação de mentalidade. A digitalização deve ser um instrumento ao serviço da boa governação, da transparência e da evangelização, sem perder o contacto humano e os valores da unidade, fraternidade e irmandade cristã. Durante o debate, os delegados chamaram a atenção para a necessidade de garantir segurança digital e proteção de informação sensível, recomendando a suspensão imediata da divulgação de documentos classificados da Igreja, decisões internas e outros conteúdos de natureza restrita nas redes sociais ou em canais informais. Foi reafirmado que a comunicação institucional deve respeitar os meios oficiais da Igreja, como e-mails institucionais, intranet e plataformas devidamente autorizadas, a fim de proteger a integridade da Igreja e prevenir riscos de desinformação e exposição indevida. Os delegados concluíram que a juventude tem a responsabilidade de ser um motor de transição tecnológica, colocando o conhecimento e a fé ao serviço do desenvolvimento sustentável da Igreja e do país. Sobre a cooperativa agropecuária e industrial da juventude tucuista, apresentado pelo pastor Adolfo Lucas, membro da comissão, destacou que a iniciativa é uma resposta prática ao desafio da autossustentabilidade e da diversificação econômica da juventude e da própria Igreja. A iniciativa visa reduzir a dependência financeira, gerar empregos e promover o espírito de irmandade produtiva, consolidando a fé através do trabalho e da partilha. A cooperativa foi apresentada como um instrumento de desenvolvimento ancorado em 4 pilares fundamentais: comunidade, educação, economia e missão,
à semelhança dos povos que, após períodos de adversidade, se reconstruíram pela solidariedade pelo trabalho. Concluiu-se que o verdadeiro sentido da cooperação reside em cada jovem assumir o seu papel como guardião da visão, construtor de soluções e modelo de integridade e fé, acreditando que onde estamos hoje não determina onde vamos terminar. 14º, o painel sobre empreendedorismo e sustentabilidade e responsabilidade da juventude toquista no desenvolvimento da Igreja e da Nação, conduzido pelo irmão Álvaro Filipe Fernando Brito e o pastor Alberto Pinto, destacou a importância estratégica da juventude na materialização dos grandes desígnios da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no mundo. Sobre a construção da Cidade Santa, os delegados reconheceram que o local é o centro espiritual e histórico da fé toquista, cuja edificação requer o envolvimento consciente, ativo e responsável da juventude. Os delegados reconheceram que o jovem constitui o pilar essencial da renovação e autossustentabilidade da Igreja, chamados a ser guardiões desta herança e construtores de um futuro próspero. Concluiu-se que a construção da Cidade Santa é uma missão sagrada e coletiva que exige o contributo ativo de todos. Aqui nos referimos ao contributo monetário ou financeiro. Sobretudo, da juventude chamada a ser guardiã desta herança espiritual, edificadora da fé e protagonista do desenvolvimento da Igreja e da Nação. No mesmo painel foi apresentada a Associação de Jovens Triunfantes, a AJT, concebida como instrumento de dinamização econômica e plataforma de apoio técnico e empresarial aos jovens empreendedores e empresários toquistas. A iniciativa visa estimular o empreendedorismo, criar oportunidades de emprego e fortalecer o tecido econômico nacional e eclesiástico. Foi sublinhado que a juventude toquista deve posicionar-se como força motriz da economia ética e solidária, colocando a integridade, a responsabilidade social e o serviço comunitário no centro das suas ações. Igreja, aleluia! Aleluia! 15º, finalmente, os delegados ao segundo encontro de quadros da juventude toquista expressaram o seu mais profundo reconhecimento à sua santidade Pai Mayamona, principal promotor e inspirador deste evento, pela visão estratégica e dedicação à formação integral da juventude, reafirmando a sua total fidelidade, cerrando fileiras em torno da sua liderança, prometendo transformar em ações concretas os resultados deste magno evento. Igreja, aleluia! 16º, os delegados rogam ao Altíssimo Jeová Deus que fortaleça e restitua completamente a saúde de sua santidade Pai Mayamona, o renovo, para que continue a guiar o seu povo, conduzindo a Igreja e, em particular, a juventude até a Nova Jerusalém. Viva a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no mundo! Viva! Viva Sua Santidade Profeta Simão Gonçalves Toco! Viva! Viva os 50 anos da independência de Angola! Viva! Viva o segundo encontro de quadros da juventude toquista! Viva! Viva nós! Viva! Aleluia! Amém. Por uma Igreja única e indivisível. Por uma Igreja única e indivisível.
Direção Pastoral Juvenil Central da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no Mundo em Luanda, aos 11 de outubro de 0025, ano da consolidação das dádivas recebidas, e na tempestade Deus proverá milênio de Cristo, a bem da Igreja, os delegados por assinar. Amém!